Esse vídeo é principalmente para as pessoas que odeiam resolver problemas ou que adiam resolver problemas, discussões, conflitos em casa. Fato é que todas as pessoas que você se relacionar, você vai ter conflitos. Quanto mais você se relaciona com alguém, quanto mais proximidade você tem com alguém, mais conflitos vão gerar, porque a convivência gera conflito. O conflito são alguns probleminhas que ali no dia a dia você pode conversar e resolver. Não são ataques, que são confrontos. São discordâncias que vocês podem facilmente resolver. Mas muita gente foge disso. E uma das regras daqui de casa, que eu sempre conversei com o Felipe, que a gente tem assim como um acordo, é não dormir brigado. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre isso de não dormir brigado. Por que não dormir brigado? Primeiro fato é, a gente não conversa no momento da ira. Como assim no momento da ira? Se teve algo que nos tirou extremamente do sério, que nos deixou extremamente nervosos, que nos fez, que a gente entende que nos faz perder o nosso controle das nossas emoções e podendo ter perdido o controle, a gente possa falar ou agir de uma maneira que a gente se arrependa, a gente sempre fala com o outro, né? Me dá um tempo que só para eu respirar, para eu me acalmar e a gente vai conversar. Mas esse tempo não são dias. E a gente fala isso com o outro, né? Vamos acalmar, daqui a pouco a gente conversa. Por quê? Porque tem gente que faz com o outro como um abuso, o silêncio como um abuso, sabe? Ele fica 3 dias, 10 dias sem conversar, ou ela fica sem falar nada e dá o outro como se fosse um castigo. O silêncio é o castigo, para você aprender a nunca mais fazer isso. E na verdade isso é um tipo de abuso psicológico, então não façam isso. Vocês amam essa outra pessoa, vocês tiveram um conflito e o problema de vocês é o conflito, não é aquela pessoa. Então vocês juntos vão resolver o conflito, mas não permitam que aquilo ali afaste vocês, que coloquem, seja lá o que aconteceu, que coloquem um contra o outro. É vocês contra o problema. Então, passar daquele momento, que às vezes eu preciso ali de 10 minutos, às vezes eu preciso ali de 1 hora, a gente vai sentar e a gente vai conversar. E nesse conversar, a gente sempre vai falar sobre como nós nos sentimos. Não é uma conversa de ataque, é como nós nos sentimos. Tem um vídeo que já tem aí salvo, tudo bonitinho, que fala que quando o orgulho perde, o casamento ganha. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre como conversar depois desse problema. Você decidiu o que quer conversar. Ou se você não sabe como resolver esses problemas, tem outro vídeo também já salvo aqui, que é 3 formas de resolver conflitos, que pode te ajudar nessa conversa. Ou depois que você tá calmo, como que você gerencia esses conflitos que vocês estão tendo. Mas a gente sempre resolve no mesmo dia. Vou contar uma história para que você entenda por que não delongar esses problemas. Você já reparou que às vezes você mancha a sua roupa com alguma coisa, vamos supor gordura, e que se você não vai ali imediatamente coloca alguma coisa, minha mãe ensinava que tinha que colocar detergente, que se manchasse de gordura, que ela aí pingava naquele lugar onde caiu a gordura, detergente, porque aí ia ficar mais fácil de tirar aquela mancha. Se você adia tirar aquela mancha vai ficando cada vez mais difícil de sair. E às vezes, por mais que você consiga tirar o máximo que você consiga, às vezes ainda fica uma marca naquele lugar. E assim são os problemas, assim os problemas fazem com a gente. Quando a gente adia resolver eles começam a não querer sair. Sabe por que não querer sair? Porque a gente começa a remoer aquela história, principalmente nós mulheres, somos mestres, não tô falando todas, viu? Mas normalmente uma boa parte. Mestres em remoer aquela história, em rebobinar aquela história. A gente não faz isso com coisas boas, mas a gente tem uma tendência a reviver coisas ruins. E a gente começa a falar, por que ele fez isso comigo? Por que ele falou isso comigo? Por que ele faz assim? Por que ele faz assado? E a gente, não, eu não merecia isso, eu não deveria isso. E a gente reforça tanto aquele erro, aquele problema, aquele conflito, que ele se torna muito maior, muito mais difícil de resolver. A gente cria histórias que muitas vezes não existem, porque a gente começa a falar assim, deve ter sido por causa disso, deve ter sido por aquilo outro, deve ter sido não sei o quê. A gente começa a criar coisas maiores do que elas são, e isso só nos distancia de fato da resolução.
E focando tanto em conflitos, a gente se esquece das partes boas, a gente esquece das qualidades, a gente se esquece do acerto das pessoas. E quando a gente se esquece disso, a gente diminui a nossa admiração e, consequentemente, também o nosso amor. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. E é por isso que quanto antes você senta para resolver, antes você se libera daquela história, você para de contar a história, você para de criar versões, você sabe o que de fato aconteceu e muitas vezes não é nada, foi só um momento. Aquele momento, não tem dia que a gente passa por dias difíceis, não tem dia que a gente passa por que nem a gente está se suportando, e nesses dias muitas vezes a gente pode errar numa fala, num gesto, numa atitude, mas que isso poderia ser consertado, ou que muitas vezes você nem sabe que ofendeu a outra pessoa, e ao invés de você ficar, a outra pessoa que está ofendida, ficar guardando isso, e martirizando isso, ou criando histórias sobre isso, ou te condenando sobre isso, se essa pessoa falar, ela te dá o direito de corrigir, de não repetir aquela mesma história, e de liberar perdão, de vocês não levarem aquela ferida adiante. Então, quanto antes você resolve o seu problema, mais fácil é, como naquela roupa manchada, dessa mancha sair por completo. Não permita que isso se prolongue mais do que deveria. E se você que ainda precisar de um versículo bíblico para entender que isso é um mandamento e que, de verdade, isso pode ser bênção na sua vida, eu peguei aqui, ó, lá em Efésios 4:26, diz assim: quando vós ficarem irados, não pequem. Isso é a primeira parte do versículo, que a gente já pode entender que, André, você pode se irar? Pode, mas não peque. O que é isso? Não permita que a ira te domine, não permite. Tenta controlar sua boca, tenta controlar suas ações, para que isso não faça com que você peque, erre. E a outra parte do versículo é: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que está querendo dizer aqui? Antes de dormir, antes de acabar o dia, resolvam o seu problema, apaziguem a sua ira, entendam o que fizeram com que vocês tivessem um conflito e resolvam. Então não é mês que vem, não é daqui uma semana, não é daqui a alguns dias. Apaziguem a sua ira. Talvez vocês não tenham solução para aquele problema naquele exato momento, mas vocês não continuarão brigados por causa dele, não vão permitir que aquilo faça vocês dormirem de mal com o outro, ficarem sem conversar um com o outro, ficar de cara amarrada um pro outro. Então resolva antes que o sol se ponha. E mais uma dica: não deixe para resolver os seus problemas na cama. Tem gente que passa o dia inteiro e na hora que deita, vira pro outro e fala assim: nós podemos conversar agora? E aí a cama vira um lugar onde a outra pessoa fica temerosa de ir, porque ela fala assim: bem na hora de dormir a gente vai discutir. E não é, eu sempre falo, apazigua antes que o sol se ponha, pelo amor de Deus, não deixa isso para a noite. Resolva isso durante o dia. Sentem num lugar em que vocês possam olhar um nos olhos do outro, se entender, conversar, e deixe a sua cama para o amor, para que seja um ambiente de conforto, de consolo, de descanso e de amor, de prazer entre você e o seu cônjuge, ok? Espero que esse vídeo possa te ajudar e que você possa levar isso como um acordo a ser feito com o seu cônjuge, de não deixar que os problemas que aconteceram sejam adiados a serem resolvidos. Isso pode ser muito, 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 muito bênção na sua vida. Eu espero que esse vídeo te ajude. Mande ele para o máximo de pessoas que você acredita que também possa ser bênção.